em época de isolamento, né? Na realidade, quero crer que todos estejam bem, que as irmãs idosas estejam em casa cuidando da saúde e que nós possamos, né, juntos estarmos em comunhão e orando um pelos outros. Esse vídeo é para a escola ministerial. Nós vamos terminar, né, aquelas aulas que nós temos feito com vocês e espero que possa, através desse vídeo, dessa videoaula, compartilhar e que nós possamos aprender mais sobre como compartilhar a nossa fé, né, e fortalecer a nossa comunhão com a igreja e com o Senhor Jesus. Amém? Bom, aqui em casa nós estamos bem, graças a Deus, orando, né, e orando pela igreja também, pensando em estratégias, pensando em como está cuidando, né, dos irmãos, principalmente da terceira idade. Esta semana ainda, provavelmente nós vamos fazer alguns outros vídeos e vamos também divulgar algumas coisas com as irmãs. Amém? Espero que esteja tudo bem e que essa videoaula possa também trazer algum fruto para todos nós. Amém? Vamos lá com a videoaula. Então vamos lá. O título dessa aula é E para colocar em prática? Quero lembrar que nós temos falado, né, nas aulas presenciais a respeito das sugestões, né, que estamos trazendo, que são as últimas aulas, né, do livro 8 Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos. Queremos que os irmãos, né, ponham em prática, né, aquilo que nós estamos passando e, se houver alguma outra dúvida, os irmãos possam procurar a liderança e nós possamos tirar essas dúvidas pessoalmente. Certo? Bom, inspiração e informação sem aplicação levam à frustração. Se os irmãos não colocam em prática, se os irmãos não criam uma certa disciplina, com certeza, né, os irmãos vão se sentir frustrados porque a sua célula não vai crescer, você não vai crescer, e isso, né, deixa a gente frustrado, decepcionado conosco e muitas das vezes com as pessoas, né, à nossa volta, com a igreja, e não é isso que nós queremos. Vamos lembrar uma outra coisa. Antes de tudo, peço que se faça, né, o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. É importante isso? Sim, porque isso é o início do seu relacionamento com Deus. A oração, aonde você vai buscar a ajuda de Deus, onde você vai orar pelas pessoas que estão à sua volta, que você quer ganhar, né, ah, para o reino dos céus, onde você vai orar pelas pessoas que estão no seu pequeno grupo, onde você vai orar pelos seus discípulos, onde você vai orar pela sua família. Você vai ganhar todas essas pessoas, você vai vencer batalhas através da oração, certo? Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide. Bom, mas irmão Estevão, a minha vida durante a semana é uma loucura. Esse aqui é um formulário, né, que eu fiz pensando justamente nessa loucura. É um formulário de exemplo, tá? Não significa que a sua e a minha vida são assim, mas
Normalmente, quem trabalha fora, quem estuda, né, tem uma vida muito agitada. É ônibus, né, trem às vezes, barca, metrô, enfim, nós temos uma vida um pouco agitada, né? E aí normalmente quem estuda muito cedo e é distante de casa, normalmente acorda 4 horas. Muitas vezes você também trabalha distante da sua casa e muitas das vezes se acorda entre 4, 5, 6, às vezes 7, né? Então, nesse horário, você normalmente está dormindo entre 4 e 7 da manhã, ou você já está, às vezes já saiu de casa e você está dando aula, se você for professor, você está chegando no trabalho, às vezes você trabalhou à noite e você está deixando o plantão, às vezes você estudante, está assistindo um primeiro tempo de aula, né? Às vezes você que tem um horário um pouquinho mais livre, está indo para a ginástica, né? Ou você acordou muito cedo para fazer compras, enfim, você tem uma série de coisas que você possa fazer no período entre 4, além de dormir, é lógico, né? E 7 ou 8 da manhã. Normalmente, 8 horas é o horário que a maioria das pessoas inicia o trabalho, né? Então, de 8 às 18 é o horário praticamente onde todos, né, a maioria das pessoas trabalham. E aí você vai dizer, eu não tenho como compartilhar minha fé, eu não tenho como orar, eu não tenho como convidar, enfim, o que eu faço, irmão Stefano? Bom, você tem contato com pessoas, você tem momento de descanso, você tem pausa para o almoço, não é isso? Então, você com certeza tem. Aliás, também você tem assim, ó. Tem um horário que não faz nada. Então você pode o quê? Pode tirar 5 minutos do seu tempo para você orar? Pode. Você tem contato com as pessoas do seu trabalho? Tem. Você pode tirar alguns minutinhos para você enviar umas mensagens de ânimo para os membros das suas células e seus amigos? Com certeza tem. Você tem um momento para você ler a sua Bíblia? Tem. Você está com pessoas, então você pode compartilhar a sua fé? Pode também. Você também pode não fazer nada, mas você também pode orar pelos seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola. Você pode fazer tudo isso. Normalmente deixamos sempre para, após as 18 para fazermos todas as coisas. E aí, você que é líder de célula, tem que fazer o preparo. Você que normalmente deixa para o último, está cansado, mas você às vezes vai para a escola, vai para a faculdade, né? E como é que você vai dar tempo para o seu conhecimento? E como você vai ter comunhão? É difícil, né? Então, mas com certeza a gente pode pensar em como fazer isso, otimizar isso no nosso dia a dia. Vamos ao próximo. Células. Como posso ser eficaz? Bom, em primeiro lugar, criando relacionamentos. Você precisa criar relacionamentos com os membros da sua célula. Eles estão ali, né? Eles fazem parte da sua igreja, eles fazem parte do corpo de Cristo. Alguns são até visitantes que estão ali conhecendo. Então, se você não cria relacionamentos, né, com essas pessoas, fica difícil você multiplicar. Fica difícil, né, você conquistar essas pessoas. É claro, vai demandar de você um horário onde você vai mandar aquela mensagem que nós falamos, né? Você vai ligar para as pessoas, saber como elas estão, né? Tudo isso é importante. Promover a comunhão entre o grupo. Muitas das vezes nós apenas nos reunimos, né, e não promovemos a comunhão que pode ser o quê? Um momento onde vocês vão a um cinema, combina com todo mundo, come uma pizza, né,
comemoram o aniversário de alguém com um bolo. Ou seja, você pode ter diversas coisas que você possa vir a fazer com o seu pequeno grupo. Você pode estudar a Bíblia sem ser no momento, né, destinado ao pequeno grupo, o dia, né? Você pode ter um outro dia onde vocês vão estudar, por exemplo, um capítulo do livro de João, ou o capítulo que o pastor pregou no domingo, e vocês possam conversar melhor sobre esse assunto. Você precisa cuidar e cuidar um dos outros, né? Saber o que acontece com o seu irmão, principalmente do seu pequeno grupo, como ele passou a semana, orar por ele, como ele está com a família, o que você pode fazer para ajudá-lo mais. Ou seja, é necessário isso. Você precisa também, e aí principalmente como líder de célula, você precisa direcionar o seu discípulo, procurar ajudar, dar apoio a ele. Muitas das vezes ele precisa de uma direção para que ore por um assunto que está acontecendo no seu trabalho, na sua família, ou com ele mesmo. E você pode estar direcionando esse discípulo. Isso é vida cristã. O que é vida cristã? Vida cristã é uma vida centrada em Jesus. Ora, você quer salvação e crescimento pessoal? Você precisa estar em Jesus. Você quer a salvação da sua casa, dos seus amigos, sua família? Você precisa estar centrado em Jesus. Eu quero dar frutos, multiplicar. Eu preciso estar centrado em Jesus. Mas por que isso? Bom, ele disse: sim, eu sou a videira, vocês, ou nós, somos os ramos. Quem permanece nele, ou seja, em Jesus, né, e ele nele, produz muito fruto. Ora, você quer frutificar, você quer a salvação da sua casa, você quer seu crescimento pessoal, esteja em Jesus, porque você vai produzir frutos. E ele diz mais: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É muito simples, né? Precisamos estar em Jesus. Bom, nesse quadro quero falar sobre uma coisa muito importante de uma prática de vida. Nós temos ali a figura, uma foto de um homem no meio da multidão. É interessante que o foco está no homem. Em Lucas 19, versículo 12 e 16, a Bíblia fala da história de Zaqueu. Zaqueu, primeiro, quem era Zaqueu? Era o homem no meio da multidão que Jesus olha, né, e chama e convida Zaqueu. Mas por que Jesus fez isso? Bom, Zaqueu era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos. Não era uma pessoa muito bem vista na sociedade. Provavelmente era um homem rico porque era corrupto, cobrava impostos, extorquia as pessoas, né? Mas esse homem tentava ver Jesus. Tinha uma dificuldade. Ele era baixo demais. Ele não conseguia olhar por cima da multidão. Ou seja, ele estava perdido na multidão. E o que ele fez? Ele se colocou no caminho de Jesus, onde Jesus passaria. Ele teve uma ideia: vou subir numa árvore, vou ver Jesus de cima, né? E assim vou conhecer, vou saber quem é esse homem. Quando Jesus chega perto dele, o que Jesus faz? Olha para Zaqueu. Nós precisamos olhar para pessoas no meio da multidão. Precisamos ter alvos. Lembra que nós já falamos sobre alvos? Alvos é aquela pessoa no qual você está orando por ela. É aquela pessoa que você quer conquistá-la, a amizade, criar relacionamento e mostrar Jesus para ela. Jesus convidou Zaqueu.
E é interessante que convidou Zaqueu para ir na casa dele mesmo. Vou fazer um pequeno grupo na sua casa, Zaqueu. Lá nas casas de Zaqueu, Jesus promoveu o quê? Comunhão, porque ele estava junto e comeu junto com Zaqueu e com os seus discípulos. Né? Além de promover comunhão, ele também fez o quê? Ensinou Zaqueu o caminho, que era quem? Jesus. Jesus deu mentoria, promoveu mudanças na vida de Zaqueu e direcionou Zaqueu a um arrependimento. Lá no texto, Lucas 19, versículo 12 a 16, você vai ver que Zaqueu falou o que para Jesus no final? A quem eu tiver roubado, eu darei o dobro. Ou seja, Jesus mostrou que através, né, de um pequeno grupo e de um interesse, um alvo, um ensino, uma mentoria, ele pôde levar alguém a conhecê-lo mais pessoalmente. Então nós podemos também fazer isso. Muito bem. Nós temos aqui uma sugestão. Que sugestão é essa? Em primeiro lugar, qual é o seu alvo de fato? Crescimento pessoal, salvação da minha família, multiplicação da célula. Esses são os alvos principais de um cristão. Né? Salvação da família, dos amigos, né? Multiplicação, ou seja, fazer discípulos. Isso é o alvo principal. Mas para isso, nós já vimos, é necessário oração. E sem oração, você pode agir e fazer tudo certo na sua própria força. Mas no final você cansa, talvez seja muito frustrante, porque é uma batalha e você não vai conquistar o que você de fato almeja. Mas lembra que a gente falou também nos nossos horários que são uma loucura. Então, vamos ser realistas. Que horas eu posso orar? Primeiro, ao acordar, eu posso tirar 10 minutos, 20 minutos, um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, e eu posso orar, ter um alvo de oração, ter uma lista de oração. Eu posso acordar, despertar e orar antes de sair de casa. Eu também posso orar durante a viagem de ida ou de volta do trabalho, da escola. Esses são momentos que você pode orar, são momentos que você pode usar para orar. Ora, eu preciso compartilhar minha fé com quem? Eu tenho colegas de trabalho, eu tenho colegas de escola, de faculdade. São essas pessoas que estão convivendo comigo. Então, sim, são essas pessoas que eu preciso estar compartilhando a minha fé. Com pessoas que estão do lado no transporte, com minha família, com minha vizinhança. Mas muitas das vezes nós não conseguimos. Por quê? Falta oração. Precisamos orar pelos nossos colegas de trabalho, por quem está ao nosso lado no transporte, colegas da faculdade, nossa família, vizinhança. Nós precisamos orar por essas pessoas, porque é com elas, né, ou elas estão mais próximas de mim, no meu convívio diário. E é uma luta, é uma guerra que eu preciso travar para tirar essas pessoas do reino de Satanás. Bom, vamos em frente. Irmãos, nós estamos em período de quarentena, isolamento da maioria, e muitas das vezes perdemos a oportunidade de crescermos espiritualmente. Lembra do nosso alvo? Crescimento pessoal, salvação da minha família, multiplicação da célula. Pois bem, aqueles horários que você
tem dificuldade de orar, nesse momento, nesse período, você pode estar orando e direcionando melhor a sua oração. A minha sugestão de oração para tempos de isolamento, tempo de quarentena, é essa. Você pode orar pela liderança do país e pela liderança da sua igreja e de outras igrejas. Você pode orar pela sua família e pelos membros da sua célula, pelos seus vizinhos e pela igreja no Brasil e no mundo, pela igreja, aqui está repetido, mas aqui é pelos colegas de trabalho, pelos colegas de escola, pelos colegas de curso, né? Pelo seu crescimento. Você precisa orar por essas coisas. Contato. Você pode convidar pessoas pelo WhatsApp, pessoas para estarem vendo os cultos online. Você pode ter contato com pessoas que você já tenha convidado anteriormente. Você pode, no mentoreamento, incentivar o seu grupo a estar orando, ver como é que eles estão, ver se eles estão orando, se eles estão lendo a Bíblia, se estão tendo os tempos com Deus. E você pode separar tempo para ler sua Bíblia. Minha sugestão é de você ler o livro de João, livro de Atos, Gálatas, Efésios. São livros inspiradores para quem quer ser um discípulo. Não que os outros não sejam, mas que são livros que colocam a prática da vida dos apóstolos, dos discípulos e de uma batalha espiritual. Separe um dia na semana para jejuar, isso se sua saúde permitir. Convide pessoas da sua célula para fazer a mesma coisa, para que vocês possam jejuar juntos. E por último, quero deixar uma mensagem. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então complete minha alegria concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Amém? Muito obrigado. A paz de Cristo a todos. Estevão, servo de vocês, Estevão Luiz Júnior. Tchau.